Existem lugares no mundo totalmente intocados pela nossa sociedade atual, e mesmo que você acredite que possa ir nesses lugares, eu te garanto que essas experiências serão péssimas. E para provar que eu estou falando a verdade, no vídeo de hoje eu vou te mostrar 3 histórias de lugares que você não pode ir, sendo um pior do que o outro, e o último eu acredito ser o mais aterrorizante de todos. O primeiro caso se inicia em Ponce de León, na Flórida, em 18 de agosto de 2010. Um cara de 30 anos chamado Ben McDaniel está em um cais observando a água, mas por não se contentar apenas em olhar de longe, ele decide vestir o seu equipamento de mergulho para entrar na água. E aos poucos, ele começa a descer mais e mais, alcançando os 115 pés de profundidade, que dá mais ou menos 35 metros contando a partir da superfície. Só que ao se aproximar de uma caverna subaquática, Ben se deparou com uma placa assustadora que tinha o desenho da morte empunhando uma foice, e embaixo dela, vários mergulhadores sem vida. A placa dizia que 300 mergulhadores morreram tentando se aventurar em cavernas como essa, incluindo até mesmo um instrutor que na teoria tinha anos de experiência, e que se ainda assim você quiser se arriscar, teria que ter um treinamento específico para explorar cavernas subaquáticas, além de equipamentos adequados, já que do contrário, suas chances de morrer seriam altas. Porém, nesse dia, Ben parecia estar muito confiante e quis tentar a sorte, até porque sua curiosidade não lhe permitiria ir embora, sem ao menos tentar explorar a caverna, mesmo sendo ele um mergulhador iniciante e com equipamentos relativamente simples. Então, Ben desceu até 300 pés de profundidade, que dá mais ou menos 91 metros. Mas o que ele não esperava é que teria um portão na entrada da caverna, que provavelmente foi colocado pelas autoridades para impedir que mais pessoas morressem explorando esse lugar. E os únicos que têm a chave são mergulhadores experientes que sabem o que estão fazendo. E vocês devem estar pensando que o cara simplesmente desistiu e foi embora, assim como qualquer pessoa com a saúde mental em dia faria. Só que não foi isso que aconteceu, já que Ben ficou por alguns minutos parado na frente do portão, puxando ele com força para tentar abri-lo. Ou seja, o cara estava mais motivado do que nunca a entrar nessa caverna. E se eu não conhecesse essa história, poderia dizer que Ben estava querendo pegar algum tesouro valioso lá dentro, mas na realidade o cara só era bem imprudente mesmo. Até que de repente, um desses mergulhadores experientes passou e viu o que Ben estava tentando fazer. E talvez ele tenha se precipitado um pouco, porque decidiu se aproximar e usar a chave que tinha para abrir o portão, mas não porque queria ver Ben se ferrar, e sim porque estava com medo de que o cara ficasse tanto tempo parado ali, que poderia ficar sem oxigênio e se afogar. E como não conseguia falar porque obviamente estava submerso, Ben apenas acenou para agradecer o mergulhador, que lhe deixou sozinho logo em seguida. E agora que recebeu a ajuda que precisava, Ben ficou ainda mais motivado a continuar nessa jornada perigosa, sem se preocupar com os riscos, e colocando a sua curiosidade sempre em primeiro lugar, acima da sua própria vida. Dito isso, ele entrou na caverna Vortex Spring, que é considerada uma das mais, se não a mais perigosa caverna subaquática do planeta. Isso porque lá tem caminhos super estreitos, que impedem que os mergulhadores passem com os galões de oxigênio nas costas, pois geralmente para atravessar esses corredores apertados, eles precisam segurar os galões ao lado do corpo, dificultando bastante a respiração embaixo d'água. E apesar da caverna ser relativamente famosa e conhecida, ainda existem locais dela que não foram mapeados, e até recentemente só conseguiram explorar 487 metros, e por isso não se sabe o tamanho total da caverna. E é exatamente por esse motivo que aquela placa avisava que você deveria estar preparado, como por exemplo, ter decorado o mapa do local para saber quais caminhos pegar, e assim evitar os mais perigosos, onde os aventureiros ficam entalados e presos. Já que depois que o Ben passou daquele portão, não se sabe mais o que aconteceu com ele, mas provavelmente o cara se perdeu e ficou sem oxigênio, ou então ficou entalado em um desses caminhos super apertados, e morreu sozinho e sem conseguir pedir ajuda. E tendo se passado alguns dias do desaparecimento, as autoridades iniciaram uma busca na caverna para tentar encontrar o seu corpo. Porém, tudo que acharam foi 2 cilindros de oxigênio que pertenciam ao Ben, sendo que os mergulhadores da busca até poderiam explorar uma daquelas partes não mapeadas para tentar recuperar o corpo que provavelmente estaria ali. Só que eles não fizeram isso porque justamente poderiam ser as próximas vítimas, considerando a alta periculosidade dessa caverna. Passando para o segundo caso, que eu garanto ser ainda pior, em 6 de fevereiro de 2014, depois de passarem longas 16 horas viajando em uma van pequena, um grupo de amigos finlandeses chegaram em uma fazenda que fica na Noruega, na intenção de completar um desafio subaquático muito arriscado, chamado de A Travessa. E eles foram especificamente nesse local, porque a fazenda é ao lar do rio Plura, e embaixo dele tem 2 cavernas que ficam a 2 km de distância uma da outra. Só que durante um bom tempo, ninguém sabia
sabia que era possível ir nadando de uma caverna até a outra, até que 2 desses 5 amigos descobriram isso enquanto exploravam o local. E conforme a notícia se espalhava, criou-se uma rivalidade entre os mergulhadores finlandeses e os noruegueses, que competiam para ver quem conseguia completar a travessia mais vezes. Sendo que esse trajeto de 2 km é tão arriscado que os 5 mergulhadores trouxeram consigo scooters subaquáticos, que são basicamente motorzinhos com uma hélice, que serviriam para impulsioná-los para frente, já que se eles fossem nadando por conta própria, o oxigênio dos tubos iria acabar antes que conseguissem chegar na outra caverna. E dando uma rápida pesquisada, o preço desses scooters variam de 4 a 16 mil reais aqui no Brasil, sendo que lá fora os valores também são bem altos, o que mostra que esses amigos não eram meros amadores, e sim mergulhadores experientes que sabiam o que estavam fazendo. E se acontecesse de um desses scooters quebrar durante o trajeto, significaria que ao menos um dos amigos teria que ser deixado para trás, e consequentemente ficar lá por tempo indeterminado, ou seja, provavelmente lá seria o seu caixão. Mas antes de mergulharem, eles decidiram que iriam se dividir em 2 grupos. O primeiro grupo teria 2 integrantes, sendo que um deles era o líder, que por ser mais experiente e já conhecer o trajeto, iria abrir o caminho para os outros 3 que entrariam na água somente 2 horas depois que o primeiro grupo partisse. E eles só tomaram essa decisão porque acharam que esse método era mais seguro para realizar a travessia, pois se fossem todos juntos e se deparassem com um obstáculo bloqueando o caminho, as chances de todos morrerem seriam bem altas, e com essas 2 horas de diferença entre os grupos, daria tempo do líder voltar e avisar os seus companheiros do perigo que estava lhes esperando. E para dar início a essa jornada perigosa, o líder e o seu companheiro usam uma motosserra para cortar o lago que está congelado, e assim que o fazem, eles se jogam na água e começam a mergulhar cada vez mais fundo, conseguindo entrar na caverna subaquática com a ajuda dos scooters elétricos, que estão lhe impulsionando para frente. Porém, logo de cara eles se deparam com o primeiro de muitos desafios que ainda estavam por vir. Isso porque eles teriam que passar por um túnel bastante estreito, que era cheio de rochas de calcário bem afiadas, o que significa que se eles se descuidassem por um momento, poderiam esbarrar em uma dessas rochas e sem querer cortar o traje de mergulho que estavam usando, fazendo com que a água congelada entrasse e causasse hipotermia neles. E o que deixa ainda mais evidente de que esses amigos eram realmente profissionais é que eles estavam usando rebreathers, que é um equipamento que recicla o ar para que os mergulhadores consigam ficar mais tempo debaixo d'água, sendo que inicialmente esse equipamento era usado em sua maioria pelos militares e também por socorristas para resgatar pessoas de lugares inundados. Mas com o tempo ele começou a ficar popular entre os mergulhadores para explorar cavernas e naufrágios, e segundo o especialista e instrutor de mergulho José Mário Ventura, esse equipamento proporciona uma economia de 4 a 20 vezes mais no consumo de oxigênio. No Brasil tem modelos que custam na faixa de 40 mil reais, enquanto que lá fora a média é de 10 mil dólares. Porém, esses equipamentos não trazem somente benefícios, já que eles bombeiam de volta ao oxigênio puro. E para quem não sabe, a inalação de oxigênio em alta concentração, especialmente por longos períodos, pode causar toxicidade, o que pode levar a problemas de saúde graves, como danos ao sistema nervoso e aos pulmões. Embora o oxigênio seja vital para a vida, o excesso dele, chamado de hiperoxemia, pode causar vários sintomas, como tosse, respiração ofegante, dor torácica, visão turva, tontura e até convulsões. Além do mais, como esses mergulhadores estão nadando no fundo de uma caverna subaquática, se acontecer algum problema eles não poderão voltar imediatamente para a superfície, porque primeiro os seus corpos precisarão passar por um processo de descompressão, e se por algum acaso eles não tomarem esse cuidado, o ar comprimido corre o risco de se expandir chegando na superfície, danificando o sangue e tecidos, e causando espasmos musculares e hemorragias. E pesquisando sobre essa doença chamada de descompreensiva, eu encontrei um artigo feito pelo Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, que mostra que um mergulhador chileno estava usando um rebreather para respirar em uma profundidade de 32 metros. Porém, quando o equipamento deu defeito, ele se desesperou e subiu rapidamente para a superfície, desmaiando na mesma hora. E apesar de ter sido levado para o hospital, o cara já tinha batido as botas, e quando foram fazer a autópsia, descobriram que bolhas de ar se formaram dentro do cérebro dele, mas obviamente eu vou ter que deixar a imagem borrada. E agora que você já sabe dos riscos, deu para perceber o quanto esses 5 amigos estavam se arriscando. Até mesmo os melhores mergulhadores do mundo tinham medo de realizar essa travessia entre as 2 cavernas, e por isso chamavam esse trajeto de o desejo da morte. E ao chegar na parte mais perigosa do trajeto, o líder e o seu companheiro começaram a descer reto por um túnel com 130
metros de extensão. E nessa parte eles tiveram que tomar muito cuidado, porque o túnel tinha várias outras entradas sem saída, que poderiam confundi-los e deixá-los perdidos. Fora que os dois não poderiam desperdiçar nem sequer alguns minutos pegando o caminho errado. Afinal, mesmo com os Rebreathers, uma hora o oxigênio deles iria acabar. Mas felizmente os dois conseguiram completar a primeira etapa do desafio. E assim que saíram do túnel, encontraram uma bandeira norueguesa cravada no chão, que os outros mergulhadores haviam deixado para sinalizar que esse era o caminho certo. E depois de subir um pouco para fazer a primeira parada de descompreensão e evitar que aquele acidente que eu mencionei anteriormente aconteça, o líder continuou seguindo aquele trajeto normalmente, até que percebeu que não conseguia mais ver a luz da lanterna do seu companheiro, que devia estar logo atrás. E ao se virar e olhar para ver o que aconteceu, o líder percebeu que seu companheiro ficou preso em uma pequena entrada que havia passado há poucos minutos atrás, porque simplesmente não soube manobrar direito o scooter elétrico. Mas ao se aproximar, o líder percebeu que seu amigo provavelmente não iria conseguir sair dessa, e que ele estava ficando cada vez mais desesperado, tentando se soltar sozinho na base da força. E mesmo sabendo que as chances de seu amigo sobreviver eram baixas, o líder ainda não desistiu e tentou desmontar o equipamento dele na intenção de salvá-lo. Só que por estar completamente aterrorizado e em pânico, o mergulhador preso sem querer derrubou o bocal do respirador, e como consequência disso, inalou muita, mas muita água e morreu afogado. E vendo toda a cena de perto, o líder tentou permanecer calmo, controlando ao máximo a sua respiração, já que se ficasse desesperado por causa da morte do seu amigo, acabaria queimando muito oxigênio, e não sobraria a quantidade necessária para completar o restante do trajeto. No entanto, como o líder não queria simplesmente deixar o corpo do seu amigo em um lugar abandonado e escuro como esse, ele tentou calmamente tirá-lo de lá, mas acabou não conseguindo, assim como na tentativa anterior. E nesse momento, o líder começou a ficar preocupado, porque sabia que os outros 3 mergulhadores estavam vindo, e que quando chegassem nesse mesmo ponto, não iriam conseguir passar, porque o corpo estava bloqueando a única passagem que tinham. Porém, como não poderia voltar para encontrá-los, já que nem estava conseguindo tirar o corpo, e também por não ter oxigênio suficiente para chegar até seus companheiros, o líder basicamente ficou sem escolhas, senão a de seguir em frente. Ele até fez mais algumas paradas de descompreensão, e nem por um momento deixou de imaginar como estariam os outros mergulhadores que estavam percorrendo o mesmo trajeto, e que inevitavelmente iriam se deparar com um corpo. E ao mesmo tempo, os 3 que haviam ficado para trás esperando, já tinham passado por aquele túnel de 130 metros, e o líder desse grupo estava um pouco mais à frente do que seus 2 companheiros. Só que ao ver que o corpo preso estava bloqueando a passagem, o líder do segundo grupo se desesperou, e os 2 que estavam atrás tiveram que assistir de longe ele perdendo o bocal do respirador e se afogando tragicamente. E sem conseguir se comunicar, esses 2 decidiram tomar decisões diferentes. Um escolheu retornar para a entrada, mesmo sabendo que talvez não teria oxigênio suficiente para isso. Já o outro decidiu ficar para trás, tentando achar uma forma de passar pelo corpo entalado. Mas para conseguir chegar à entrada, o segundo mergulhador teve que ignorar todas as paradas de descompreensão, porque se ficasse imóvel por 20 ou 30 minutos, não sobraria oxigênio para retornar. E felizmente ele conseguiu chegar no lago, e foi pego de surpresa porque o buraco que haviam aberto anteriormente com a motosserra estava congelado. Então ele começou a dar socos no gelo, e por sorte conseguiu quebrar e saiu do rio. Já o terceiro mergulhador do segundo grupo desmontou todo o seu equipamento e jogou através do buraco, o que era um plano extremamente arriscado, porque se o mergulhador não conseguisse chegar ao outro lado, ele simplesmente não poderia recuperar o equipamento que jogou e inevitavelmente morreria. Porém, assim como o segundo, esse também deu sorte e completou a travessia. E quando os 3 mergulhadores sobreviventes se encontraram, eles foram para o hospital para se recuperarem e contaram para as autoridades onde estavam os corpos dos seus amigos. Mas por considerar o resgate muito arriscado e também porque não tinham ninguém capacitado o bastante para ir até lá, as autoridades decidiram não fazer nada. Até que alguns meses depois, os 3 mergulhadores se sentiram bastante culpados por terem abandonado o que sobrou dos seus amigos em um lugar tão ruim. E por isso eles retornaram ao rio e conseguiram recuperar os corpos para dar um enterro decente aos 2. O terceiro e último caso de hoje se inicia em 1945, durante a Segunda Guerra Mundial. Nesse período, o exército britânico estava empenhado em tentar recuperar uma importante ilha que poderia facilmente mudar o rumo desse grande conflito, sendo que 2 anos antes disso, eles saíram derrotados de uma batalha contra os japoneses, e por isso não tiveram outra escolha a não ser abandonar o local. E o motivo dos britânicos quererem tanto a ilha de Runbury é porque ela tem 80 km de extensão, e um solo quase que completamente plano, que permitiria que os aviões deles pudessem pousar,
e também decolar sem bater em nenhum obstáculo. Já a vegetação da ilha é do tipo manguezal, bem comum em florestas brasileiras como a Amazônia, por exemplo, o que significa que a ilha tem trechos com bastante água, umidade e lama. Em 21 de janeiro do mesmo ano, a infantaria britânica se juntou com os indianos e juntos desembarcaram nas praias da ilha de Ranri para tentar recuperá-la. E ao mesmo tempo que as tropas terrestres se enfrentavam em uma batalha intensa, a artilharia dos navios estava bombardeando de longe a base aérea que os japoneses haviam construído nesse local. E ao que tudo parecia, era só questão de tempo até os japoneses se renderem ou serem completamente dizimados. Mas para a surpresa dos britânicos, os soldados inimigos que restaram simplesmente abandonaram a base. No total eram cerca de 1000 japoneses que começaram a recuar até o outro lado da ilha, já que dessa forma eles poderiam se encontrar com o batalhão amigo que estava nessa região. Sendo que a ideia dos japoneses era que unindo forças com esse batalhão, que era muito maior, talvez eles conseguissem expulsar os invasores. Mas o grande problema é que ao chegar lá, esses 1000 homens teriam que atravessar aproximadamente 16 km de manguezal, enfrentando insetos extremamente venenosos e também mosquitos que poderiam transmitir doenças mortais com apenas uma única picada. Além, é claro, da enorme quantidade de lama que dificultaria bastante a caminhada dos soldados. Só que apesar disso, os japoneses estavam motivados a defender o seu país, pois não poderiam perder a ilha de Ranri, que era um local muito valioso do ponto de vista estratégico. Mas o que os soldados não imaginavam é que um perigo ainda maior estava lhes esperando, um que faria os insetos venenosos e os mosquitos parecerem nada. Já os britânicos provavelmente sabiam o que de tão perigoso tinha no manguezal, e por isso, em vez de perseguirem os japoneses, eles simplesmente cercaram a área ao redor e ficaram esperando em seus barcos para ver se algum soldado inimigo tentaria fugir do manguezal. E alguns minutos depois, os britânicos ainda estavam só aguardando no mesmo local, até que de repente eles foram pegos de surpresa por sons de gritos e tiros vindo do manguezal. Mas à primeira vista, os britânicos ficaram confusos, sem entender nada. Alguns até se perguntaram se tinham soldados aliados enfrentando os japoneses. Mas o que de fato aconteceu no manguezal seria descrito pelo Guinness Book, o livro dos recordes, como o ataque animal que mais eliminou os seres humanos na história. Já que ao caminharem pelo manguezal à noite, os japoneses que estavam feridos por conta da batalha anterior acabaram atraindo crocodilos de água salgada, que sentiram o cheiro do sangue no mar e vieram atacá-los. E só para vocês terem uma ideia do quão assustadores e devastadores podem ser esses predadores, eles costumam pesar entre 200 quilos a 1 tonelada, além de poder chegar a 6 metros de comprimento. Ou seja, os soldados japoneses não tiveram a menor chance. Sendo que a National Geographic fez algumas pesquisas e chegou à conclusão de que entre todos os animais do planeta, os crocodilos de água salgada são os mais propensos a atacar seres humanos para comer. E você pode estar se perguntando agora, afinal, eram cerca de 1000 soldados que estavam armados, então eles não deveriam simplesmente ter dizimado o grupo de crocodilo que lhes atacou? Mas é aí que está, não foi apenas um grupo de predadores que apareceu. Isso porque a ilha de Ranri tem a maior população de crocodilos de água salgada do mundo inteiro, o que significa que os soldados se depararam com um grande número deles, a ponto de não conseguirem fazer quase nada para se defender dos ataques. E conforme os minutos passavam, vários soldados japoneses fugiram para fora do manguezal, e cerca de 20 deles foram capturados pelos soldados britânicos, que ainda estavam esperando nos barcos. Os japoneses até contaram que estavam quase que completamente cercados por crocodilos, ao ponto de que se olhassem para qualquer direção, veriam um desses predadores devorando alguém. E o mais assustador disso tudo é que os crocodilos não ficavam satisfeitos, pois assim que terminavam de comer um soldado, já iam na direção do próximo para continuar o buffet. Já a metade dos soldados que ficaram para trás não tiveram a mesma sorte de serem capturados pelos britânicos, pois apenas 500 dos inicialmente 1000 japoneses é que conseguiram chegar ao outro lado do manguezal. Sendo que até hoje as pessoas procuram ficar longe da ilha de Ranri, porque basicamente os crocodilos de água salgada dominaram as águas desse local. Fala galera, você tem algum caso sobrenatural, assustador ou bizarro que queria recomendar? E qual desses 3 casos você acha que é o pior? Eu particularmente acho que é o último, porque eles foram pegos de surpresa, porque só estavam tentando fugir de uma batalha. Já os outros decidiram explorar por vontade própria. Mas qual que vocês acham que é pior? Me contem nos comentários, e se tiverem alguma sugestão, deixem aí também. Muito obrigado por assistir e até o próximo.